Olá, para iniciar esse momento de reflexão, eu quero te convidar a acompanhar essa imagem aqui ao lado. Observem bem essa imagem. Não é uma imagem tão legal de se observar porque ela mostra claramente o desespero. Percebem? Desespero. O desespero desta moça nessa imagem é porque ela atrasou-se para a prova do Enem, para o seu vestibular, e encontrou a porta fechada. O desespero é porque passa pela mente dela um ano inteiro de preparo, de sonhos, de reflexões para aquele dia, para aquela prova. E no dia, por problemas, ela encontra a porta fechada. Em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, que é a base desta reflexão, nós temos uma história de Jesus em que a culminância é uma porta fechada para 5 moças imprudentes. Nós já vamos ver por que elas foram imprudentes e em que sentido elas encontraram esta porta fechada. Mas o texto em si, eu já digo isso para você como uma mensagem, ele clama para o cuidado com a imprudência e, obviamente, de uma maneira contrária, nos convida a sermos prudentes no trato das coisas espirituais, porque é uma palavra de Deus e trata do reino de Deus, do reino dos céus. Olha, nessa história, nessa imagem que eu mostrei antes, dessa moça desesperada por causa da porta fechada lá no local do Enem, as causas para o atraso dela podem ser várias, eu de fato não sei. Talvez foi algum acidente, um trânsito sobremaneira carregado, talvez ela não tenha tido culpa, mas há muitas histórias de atrasos como esse que acontecem por imprudência. Talvez a pessoa se esqueceu de colocar o despertador, talvez se perdeu em alguma situação aí da vida, algo lhe tirou a atenção, ela não se concentrou devidamente, imprudências. Agora, se ali a gente não sabe exatamente quais são as causas, em Mateus 25, a porta fechada é por causa de imprudência. E que imprudência foi essa? Nós queremos então dar uma olhada nesta parábola e pensar, aplicar para as nossas vidas essa parábola, essa comparação que Jesus trouxe para os discípulos e traz para cada um de nós. Pois bem, Jesus conta uma história em que 10 moças saíram para se encontrar com o noivo. Elas eram convidadas para uma festa de casamento. E aqui temos que dar uma paradinha porque o costume era tão diferente que fica meio fora da lógica para a gente. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas só para você ter uma ideia do andamento dessa história, é mais ou menos assim. O noivo, ele ia caminhando rumo ao local da festa e os convidados iam aos poucos se unindo nesta caminhada. Então os convidados tinham que estar prontos para a hora que o noivo passasse, para todos irem juntos, em passeata, caminhando juntos até o local da festa. É diferente, né? Porque nas nossas festas nós temos aí o endereço, então todos vão até lá e lá se encontram. Aqui, digamos que tem essa expectativa e essa centralidade da hora que o noivo passa, porque os convidados deveriam estar ali, preparados, se unirem a ele e irem até o local da festa. E aqui Jesus, na sua história, já no versículo 2, o Mateus 25, já distingue. Diz que dessas 10, 5 eram prudentes, espertas. 5 eram nécias, eram imprudentes, não eram espertas. E a separação que Jesus faz, de maneira concreta, é a seguinte. Ele diz que as 10 foram com uma lamparina, necessária para iluminar os caminhos numa caminhada. A lamparina, a chama da lamparina tinha o combustível do óleo do azeite. Aí Jesus diz, 5 tinham trazido azeite, combustível, o óleo de sobra, eram prudentes, e outras 5 não, nem se preocuparam muito com isso.
Aí na história de Jesus conta que o noivo demorou para voltar, o noivo demorou para chegar. Demorou tanto que chegou a noite, demorou tanto que às 10 foram dormir. E na história de Jesus, o noivo passa para pegar os convidados à meia-noite. Isso fica um tanto quanto inusitado na história, mas tem um significado muito especial. Porque, já comparando e dizendo o significado, a vinda do noivo significa a volta de Jesus. Abrindo parênteses, Jesus, o Salvador, que nasceu, que veio, Deus que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, viveu, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, e aí está a promessa clara para esses nossos dias, que um dia Ele vai voltar. Esta volta de Jesus na parábola é a vinda do noivo. Essas 10 moças representam o povo, representam nós que aguardamos a chegada do noivo, a vinda do Senhor Jesus. E o convite do Senhor Jesus é: sejam prudentes, estejam preparados. E a distinção entre os prudentes e não prudentes na história está que as prudentes levaram combustível, levaram um óleo de sobra, levaram esse azeite consigo, e as outras não. O que é esse azeite, então? Que azeite é esse? Que combustível é esse que distingue entre prudentes e não prudentes? Pois, biblicamente, é muito claro e óbvio que esse azeite é a palavra de Deus, as orientações de Deus, a graça de Deus, o evangelho de Deus que é pregado para todos nós. As prudentes são aquelas que estão envolvidas e que são envolvidas por essa palavra, que também se envolvem nesta palavra. As imprudentes são aquelas que não preciso, outra hora eu dou uma olhada nisso. Aliás, tem folhetos que muitos foram feitos, acho que vocês talvez conhecem alguns, que falam um pouco desta imprudência. Dêem uma olhada aqui, né? Essas imagens. Vejam, a primeira diz assim: olha, jovem demais para pensar em Deus, né? Envolvido em festas, coisa e tal, né? Jovem demais para pensar em Deus. A outra ainda diz assim: feliz demais para pensar em Deus. Uma outra diz: ocupado demais para pensar em Deus. A outra ainda: cansado demais para pensar em Deus. E por fim, nós temos ali a que diz: tarde demais para pensar em Deus. E aí tem a imagem de um cemitério, né? De um cemitério. O tempo passou. Esta porta aberta, não lá do Enem, mas da parábola, da festa do casamento, a gente chama de o tempo da graça. O tempo em que essa porta está aberta, em que Jesus ainda não voltou, em que não chegou o meu dia derradeiro, como no final desta imagem, na imagem do cemitério. Ainda está em tempo. Por isso o convite é para a prudência, é para nos arrependermos, é para estarmos em Deus e na Sua palavra. Isso é muito significativo e muito claro em nosso texto. E deve sim nos chacoalhar, porque nós temos esse azeite, esse óleo, esse combustível para a lamparina espalhado entre nós. Aliás, alguns intérpretes desta parábola, percebendo que as 10 moças tinham, cada uma delas, uma lamparina, eles lembram que esta lamparina em si é o dom da fé, que nos é dada no batismo. E o povo de Deus, então, tem essa lamparina. Agora, alguns se descuidam e não abastecem a fé com a palavra. Outros continuam cuidando sempre dela. E a gente tem que pensar nos nossos dias também, em que a palavra é amplamente compartilhada, é amplamente anunciada. Sabe que muitas vezes a gente também não é imprudente e acaba deixando ela de lado, não se envolvendo? Até nesses tempos aí de lives, né? Será que a gente não dá assim uma olhadinha por cima? Ah, sim, que legal, gostei, eu não gostei, mas não percebe o que essa palavra diz para mim?
não observa e não ouve o que ela está falando para mim? Será que muitas vezes essa atitude não é imprudente? Sabe, já que o azeite, ali o óleo, lembra a palavra, né? E fala em combustível, um combustível da fé. Nesses tempos em que nós temos aí os veículos que têm um combustível a gasolina ou a óleo diesel, né? Não parece às vezes que é como se a gente passasse com o automóvel pelo posto e passássemos ali e achássemos que foi o suficiente. Não, gente, é imprudente, é preciso parar, é preciso conectar a bomba, é preciso encher o tanque. Assim, às vezes, nós lidamos com a palavra como se simplesmente passássemos do lado dela e ouvíssemos um pouco, mas não temos ela para nosso viver, não nos apegamos a ela, não retemos ela. Tal qual lá, né, quando a parábola do semeador conta que um semeador saiu para semear, a semente era a palavra de Deus, foi jogada, né, e de repente os passarinhos comem, né, e ela nem acaba germinando. Será que muitas vezes não somos assim? E aí a nossa imprudência fala alto. E Jesus quer evitar isso, porque a imprudência leva a acidentes, a mortes, não apenas no trânsito, na saúde, enfim, mas também espiritualmente falando. E o desespero, quando chegar o dia derradeiro, ou quando Jesus voltar, será imenso. Mas, como é bom lembrar, a porta ainda está aberta. Jesus abriu ela, está escancarada. Pela sua obra de salvação, Ele preparou a festa dos céus. Ele quer caminhar junto com a gente, quer caminhar ao nosso lado. Por isso eu quero te lembrar que essa palavra, esse combustível que abastece a nossa existência, nos deixa preparados para aquele dia, nos deixa preparados para a volta de Jesus, para o dia derradeiro. Mas não somente isso, nos prepara para toda e qualquer situação, nos prepara para as aflições diárias, nos dá força nas horas em que parece que vamos atolar no nosso andar. Lá em 1 Tessalonicenses 4,13, texto também indicado para esse final de semana, tem uma palavra muito interessante, em que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que já morreram, para que vocês não se entristeçam como se entristecem aqueles que não têm esperança. Olha que interessante. A palavra dá uma esperança de vida eterna e faz com que a gente enfrente o luto e a morte de uma maneira diferente, porque nós temos esperança. Nós não vivemos naquele desespero. Lembra a imagem do desespero que eu coloquei? Não. Nós temos a porta da salvação aberta e nós temos a vitória sobre a morte. Que Deus assim nos abençoe com o dom da sabedoria, que Ele derrame sabedoria sobre nós, para sermos prudentes no uso de Sua palavra e na nossa vivência diária, certos de que Jesus caminha e quer caminhar com a gente e quer nos conduzir para a festa do reino dos céus. Que a gente comemore junto essa grande festa. Amém.